Meus amados irmãos, vamos passar para a segunda parte do nosso culto, que é ouvir a exposição da palavra de Deus. Quero convidá-los todos a abrir para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 17 ao 31. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe a leitura atentamente na sua Bíblia. O jovem rico, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, ninguém honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, e já não receba no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós carecemos, ó Deus do céu, que o Senhor, mais uma vez, não por causa, Senhor Deus, que nós merecemos, mas por favor, Senhor, que o Senhor em Jesus nos visite com a Tua palavra e nos abençoe agora com o Teu Santo Espírito, Senhor, por favor. E que o Senhor, por favor, agora atraia a nossa atenção desta terra para as coisas do céu. E que o Senhor, por favor, agora nos encha de paz para podermos ouvir a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto desta passagem é aquele que o Senhor Jesus Cristo está indo para Jerusalém para ser crucificado. Nós mostramos para vocês então que o Senhor Jesus Cristo está passando aqui no capítulo de número 10 pela região da Pérea, subindo a Galileia, né, passando pela Galileia, para poder ir, irmãos, para Jerusalém, onde ele vai ser, como ele mesmo predisse aqui para os discípulos, onde ele seria preso, onde ele seria crucificado e onde ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas, irmãos, percebam que nessa caminhada, no fim do ministério terreno de Jesus Cristo aqui nesta terra, parece, irmãos, que os discípulos, eles vão se tornar ainda mais
ignorantes dos valores do reino de Deus. Parece que eles vão se tornar ainda mais incrédulos. E parece aqui que Marcos vai registrar que esses discípulos, irmãos, eles são totalmente contrários àquilo que Cristo pregou durante 3 anos no seu ministério de discipulado com eles. Percebo aqui que a partir do capítulo de número 9, que é a dobradiça do Evangelho de Marcos, né, e onde Jesus Cristo começa a ensinar os valores do reino, nós vamos ver que esses discípulos, em primeiro lugar, eles, ao invés de serem humildes, eles queriam ser orgulhosos e buscar ser primeiro, e buscar ser, irmãos, aqueles que teriam os primeiros lugares no reino de Deus. E Jesus vem então, dá um banho de água fria neles, e ele vai dizer: quem quer ser primeiro no reino de Deus, que seja como uma criança. E aí então, Jesus desce eles, né, da vaidade da vida adulta, e vai dizer: vocês têm que ser simples, e vocês têm que confiar como uma criança. Se vocês não tiverem um coração assim, humilde, simples, pronto a ser ensinado, vocês não vão entrar no reino de Deus. E aí Jesus então, meus irmãos, ele vai, né, aqui, depois, ensinar mais um outro valor que nós vimos aqui, né, no domingo passado. Um outro valor do reino de Deus é o casamento. E nós vimos então que o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que o casamento, irmãos, ele deve ser mantido na igreja pelos crentes como algo muito importante. Faz parte do reino de Deus manter o casamento. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai ensinar aqui, né, aos discípulos que nós devemos, irmãos, guardar aquilo que Deus disse em Gênesis desde a criação. O que Deus juntou, não separe o homem. Aí os discípulos, eles vão perguntar: mas quem é apto para casar então? É muito difícil se manter casado. Jesus, ele vai responder: quem acha que está apto, que case. Quem acha que não está apto, que não case. Mas quem casar, que se mantenha casado. Então esse é um dos valores do reino de Deus. E nós vamos prosseguir aqui, meus irmãos, no texto, no capítulo de número 10, e nós vamos ver aqui então outro valor, que é o tema da nossa mensagem, que é justamente, né, a questão dos bens, do dinheiro. O Senhor Jesus Cristo aqui vai tratar disso, aqui nesta passagem do jovem rico. E nós vamos, irmãos, entender que o objetivo desta passagem é que nós, irmãos, tenhamos uma consciência clara sobre a questão do dinheiro na nossa vida. Será que o dinheiro tem sido o eixo da nossa vida? Será que o dinheiro é o centro da nossa vida? Será que nós temos que realmente viver, irmãos, matar e morrer pelo dinheiro? Será que nós devemos casar e descasar por causa do dinheiro? Será que nós devemos viver como as pessoas do mundo, que elas trabalham somente por causa do dinheiro, esquecem da família, esquecem do lazer, morrem e não levam nada? Porque no túmulo você não vai levar e colocar nada do que você juntou aqui nesta terra. Será que nós devemos viver assim? O objetivo então desta passagem é nos tratar com o Evangelho acerca da questão dos bens, do patrimônio, do dinheiro. Qual é o valor cristão sobre essa questão do dinheiro? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui que 3 verdades que o texto, Marcos coloca aqui no texto, para que nós então entendamos o que está acontecendo aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aí, né, um diagnóstico preciso. Leia comigo, por favor, irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para a Bíblia.
e ela vai falar conosco nesta noite. Vamos olhar aí, verso 17 a 20. Vamos ler todos juntos? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Até aí. Irmãos, percebam aqui então o diagnóstico preciso. No verso de número 17, Marcos inicia dizendo: E pondo-se Jesus a caminho. Que caminho é esse? Jesus está se pondo a caminho de Jerusalém. Perceba que isso daqui é importante. No contexto aqui, Jesus está indo para o final do seu ministério terreno. Pondo-se a caminho. Caminho da onde? Jesus está passando, irmãos, por Jericó, indo a caminho de Jerusalém. Jericó é uma cidade que naqueles dias era uma cidade, irmãos, sobressareira. Jericó era uma cidade que Herodes o Grande resolveu fazer o seu palácio de inverno. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras duas Jericós, uma velha e uma nova, que foi construída por Herodes. E Jesus então está pondo-se a caminho, está atravessando por essa cidade, por Jericó. E Jericó era uma cidade, irmãos, efusiva, uma metrópole, uma cidade que estava crescendo. E ali havia então pessoas de posse. E vai então dizer, irmãos, que Jesus, pondo-se a caminho, passando por Jericó, correu até ele e se ajoelhou. Vai dizer aí o texto, um jovem. Vai dizer, meus irmãos, nos outros evangelhos, que esse homem que correu até Jesus, ele era um jovem. No judaísmo, irmãos, a juventude, ela era até os 40 anos. Um homem jovem era um homem até os 40 anos. Então, possivelmente, esse homem aqui era um homem já maduro, 40 anos, né? Mas ele era jovem. Possivelmente ainda não era casado. Mas esse homem, ele vai ser identificado aqui nos evangelhos como um homem de posse. Um homem que tinha condições. E naqueles dias, irmãos, não era normal um homem de posses se ajoelhar. E vai dizer aqui o texto, que esse homem correu até o encontro de Jesus e se ajoelhou. Isso não era o normal. Esse homem de posses, um homem de posses, ele não corria, ele mantinha a pose, ele andava elegante, com as suas roupas todas coloridas, enfeitadas de ouro, adornadas com prata. Mas percebam, meus irmãos, que esse homem, ele vai até o encontro de Jesus. Esse homem era jovem, esse homem de posse, mas ele se despe disso e ele se ajoelha diante de Cristo. Ele se joga e se ajoelha diante de Cristo. E o que esse homem, meus irmãos, ele vai dizer a Jesus? Qual é o diálogo? Veja aí, ele vai dizer assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, que é onipotente, onisciente e onipresente, o Senhor Jesus Cristo, que sabia todas as coisas, quando esse jovem disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, logo em seguida, ele responde com uma pergunta. Percebam que sempre o Senhor Jesus Cristo, quando alguém vai perguntar alguma coisa para ele
ele sempre responde com outra pergunta. E a gente tem que aprender isso. E Jesus vai dizer aqui então, veja que ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma leitura daquele homem, do que ele queria, e ele vai responder, por que tu me chamas bom? Verso de número 18. Ninguém é bom senão um que é Deus. Percebam, meus irmãos, que Jesus aqui ele vai diagnosticar esse homem. Em primeiro lugar, esse homem, ele tinha um entendimento errado de quem era Jesus. Esse homem chama Jesus de bom. E aí você pode se perguntar, por que Jesus diz, aqui responde para ele que só há um que é bom, que é Deus. Ele não era bom? Quer dizer que Jesus, ele não era bom? Será que Jesus estava dizendo que ele não era um bom mestre? O que Jesus quis dizer com isso? Você já se perguntou? Por que Jesus diz que Deus é bom? Será que ele não era bom? Não era isso, irmãos. Percebam que esse jovem, ele tinha um entendimento errado da pessoa de Jesus. Esse jovem, ele pensava que Jesus, ele era um simples rabino judaico. Alguém que conhecia da lei, alguém que conhecia da Torá. Esse homem pensava que Jesus era somente um grande homem. E assim, meus irmãos, hoje, muitas pessoas pensam que Jesus, ele é um grande líder mundial, ele é um grande pregador. Jesus é um homem perfeito, assim como Maomé, assim como Buda, mas Jesus não é Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é um enganador, quem sabe um grande profeta, mentiroso, que enganou muitas pessoas, mas ele não é Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver então que esse jovem ele tinha um entendimento errado de Jesus. E Jesus ele vai dizer aqui que se ele, irmãos, entendesse que Jesus era Deus, ele se submeteria a ele como Deus e não como um simples rabino. Você vai ver isso, que esse homem, ao invés de obedecer a Jesus, ele vai sair triste. Por quê? Porque ele entende que Jesus não é Deus. Jesus não era Deus para a vida dele. É por isso que aquele homem, meus irmãos, ele vai com a pergunta certa, ele vai com a motivação certa, mas ele sai dali triste e cabisbaixo. Por quê? Porque ele não entende que Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus, que veio salvar e redimir os homens. Em segundo lugar, aquele homem, ele tem um entendimento errado sobre a salvação. Leiam comigo aí, qual é a pergunta que ele faz, irmãos? Por favor, vamos ler aí verso 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba, irmãos, no diagnóstico aqui de Jesus, ele vai entender que esse jovem tinha uma concepção errada da salvação. Naqueles dias, os judeus, eles pregavam a salvação pelas obras. Por isso que os fariseus, eles iam para a praça, eles faziam orações longas, e eles diziam, Senhor, eu dou o dízimo do coentro, do cheiro verde, do cominho. Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu estou no templo em todos os sacrifícios. E eles pensavam, irmãos, que era marcando pontos que eles iriam ganhar a salvação. Percebam aqui, meus irmãos, que Jesus vai fazer um diagnóstico do coração desse jovem. Esse jovem, irmãos, ele era sincero. Perceba que ele corre até os pés de Jesus, fazendo a pergunta certa: eu quero ser salvo. Como é que eu vou para o céu, Senhor? Perceba que ele é sincero, mas ele tinha um entendimento de salvação de maneira errada, irmãos. Assim como, irmãos, um grande rio para atravessar para o outro lado. Esse homem, irmãos, estava distante do outro lado, porque ele entendia a salvação de maneira errada. Assim, irmãos, são pessoas hoje também, pessoas sinceras,
que querem a salvação? Ou vocês acham que essas pessoas que estão, irmãos, buscando as religiões orientais, o budismo, você não acha que ela tem sinceridade em buscar a salvação através do Nirvana? Vocês acham que as pessoas que estão dentro do espiritismo, que estão ali ajudando as pessoas, fazendo caridade, será que vocês acham que elas não são sinceras? Vocês acham que as pessoas que estão vindo todo mês de outubro, né, para o Sírio, indo até uma corda, né, se esfolando e se martirizando, ajoelhados, fazendo, será que elas não são sinceras em buscar a salvação e estar no céu? Claro que são. Por isso, meus irmãos amados, que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha para aquele jovem, vendo todo o esforço que ele estava fazendo, o Senhor Jesus Cristo fitou nele o olhar e o amou. Vai dizer aqui o texto que Ele amou aquele jovem. Mas ele tinha que entender que a salvação não é por méritos. A salvação, irmãos, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A salvação é uma graça merecida. E Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer. Nós não fazemos nada para comprar a salvação. Perceba que ele vai perguntar para Jesus: Senhor, como farei para herdar? Em outras palavras, ele estava dizendo: como é que eu faço para comprar? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Me diga. Me diga o que eu vou fazer. Eu quero herdar. Eu quero comprar com os meus esforços. Me diga. E nós vamos perceber, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele então, fazendo um diagnóstico daquela posição daquele homem, Ele vai então, meus irmãos, aqui usar a segunda tábua da lei, que tratava dos 6 mandamentos, da relação que nós temos que ter com o nosso próximo. Perceba aí comigo, por favor. Verso de número 19. Vamos ler juntos? Jesus respondeu-lhe, me perdoe, verso 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele vai então responder no verso de número 20. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Percebam, meus irmãos, que esse homem, ele foi educado no judaísmo. A partir dos 13 anos, um menino, ele era levado para a sinagoga para aprender todos os mandamentos, as tábuas da lei. Vai dizer aqui que desde criança, desde os 13 anos, o pai desse jovem levou ele para lá e ele aprendeu todos os 10 mandamentos. Interessante, irmãos, é que esse homem, ele exterioriza realmente uma vida consagrada a Deus e aos seus mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, ele de maneira alguma, irmãos, tira isso desse jovem. Esse jovem era um jovem religioso. Era um homem religioso. Irmãos, nós vamos perceber que há muitas pessoas religiosas dentro da igreja, dentro do cristianismo, que obedecem, irmãos, vários não. São pessoas que não matam, são pessoas que não fumam, são pessoas, né, que não adulteram. Mas Jesus, irmãos, ele não está preocupado com o seu exterior. Jesus, ele está preocupado com o seu interior. Tem muitas pessoas que são assim no trânsito. Imagine a cena. Tem um guarda lá em cima, numa ladeira, e você vem então com seu carro apressado, né, 120 km por hora. Quando você avista o soldado, o guarda,
o agente de trânsito, aí dá aquele gelo no seu coração e você multado. Aí você pisa no freio, diminui a velocidade, aí passa pelo guarda. E ainda dá um aceno, né? Pipi. Aí o guarda, quando passa do guarda, acelera de novo e ultrapassa a velocidade da vida. Irmãos, tem muita gente que vive uma religiosidade assim. Vive a vida, irmãos, com um temor externo. Somente quando enxerga uma autoridade que vai parar, que vai multar. Aí quando vê a autoridade, para. Tem um temor no seu coração. Mas interiormente, ele não obedece à autoridade. Ele não tem zelo, ele não tem amor pelo Evangelho, pela lei, por Jesus. Não vive com Jesus. Somente quando é parado. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele sabia que esse jovem era assim. Ele fazia para os outros ver, não para Deus ver. E nós vamos perceber que esse jovem, irmãos, era um religioso, com práticas exteriores religiosas, que parecia que era um santo, que poderia até herdar a salvação. Mas Jesus sabia que no seu interior ele não amava a Deus. Como é que nós descobrimos isso? Verso de número 21. Leiam comigo, por favor. Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui nós encontramos a segunda verdade, irmãos, nesse texto. Percebam, irmãos, aqui, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer um apelo urgente. O Senhor Jesus Cristo vai dar 5 ordens aqui para esse jovem. Quais são as 5 ordens? Ele vai dizer: vai, vende, dá, volta e segue-me. Jesus vai fazer um apelo ao coração daquele jovem. Vai dizer aqui o texto, irmãos, que Jesus o amou, viu sinceridade nele. E Jesus, então, irmãos, vai dar uma ordem aqui para ele. Vai, vende, dá, volta e segue-me. Mas vai dizer aqui que o jovem rico, ao ouvir aquela ordem, ele baixou a cabeça e saiu contrariado. E Marcos vai registrar aqui a causa por que ele saiu contrariado. Por que ele saiu contrariado? Foi por causa da palavra de Jesus? Não. Por que ele saiu contrariado? Verso 22, vamos ler juntos aí. Ele, porém, qual foi a causa que ele saiu triste? Ele era riquíssimo, tinha muitas propriedades, muitos bens acumulados durante, irmãos, a sua vida. Percebam, meus irmãos e irmãs, que isso aqui nos ensina que o jovem rico, ele estava pronto para obedecer os mandamentos, irmãos, com relação ao seu próximo, mas ele não estava pronto para obedecer a tábua dos 4 mandamentos primeiros. Ele não estava disposto a amar a Deus sobre todas as coisas, porque a riqueza era o seu Deus, era o seu ídolo. Quais são os 2 grandes, irmãos, mandamentos? Não amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Mas esse homem, ele quebrou, irmãos, o 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Abra comigo para Êxodo, capítulo de número 20. Abra a palavra do Senhor, vamos comprovar? Leamos todos juntos, verso de número 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Que aquele jovem, irmãos, cobiçou na sua vida foi a prata, o ouro, as posses, os bens, as propriedades. Ele cobiçou mais isto do que viver com Deus. Vai, vende, dá, volta e segue-me. Jesus não era Deus para ele. Aquela palavra foi dura demais para ele. Se colocasse numa balança a sua relação com Deus e as suas posses, o que pesaria mais? As suas posses pesariam mais. Meus irmãos, percebam que esse homem, ele era um religioso com práticas exteriores. Não matava, era um bom vizinho, não fumava, mas esse homem não pode ser salvo por isso e ninguém vai ser salvo por isso. Nós vamos ser salvos, irmãos, por amar a Deus sobre todas as coisas e estar dispostos, irmãos, a entregar tudo para Deus. Lembram, meus irmãos e irmãs, da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou de um homem que encontrou no campo um grande tesouro? O que ele fez? Ele vendeu todas as suas propriedades para poder comprar aquele campo aonde o tesouro estava enterrado. Aqueles que querem viver com Deus e dizem que amam a Deus sobre todas as coisas são aqueles que estão, irmãos, dispostos a abandonar tudo para poder comprar esse campo onde o tesouro está enterrado. Nós temos que dar tudo para Jesus. E aí vem aqui o diálogo que Jesus vai ter então com os discípulos. A terceira verdade que nós encontramos aqui. Vamos ler juntos? Uma promessa gloriosa. Qual foi o diálogo que Jesus teve aqui com os discípulos? Vamos ver? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, os discípulos estranhando. Veja aí verso de número 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Pergunta aqui. Irmãos, vocês vão ouvir alguns gritinhos aí, mas permaneçam concentrados aqui, tá bom? É a família da aliança aqui, nós estamos juntos, aprendendo aqui no culto. Então, por que, meus irmãos, os discípulos estranharam esta palavra de Jesus? Por quê? Porque na cultura judaica, aqueles que são ricos são aqueles que são os mais, irmãos, que recebem mais o favor de Deus aqui nesta vida. Para os judeus, irmãos, riquezas e glória, patrimônio, bens, vem de quem? De Deus. Nós lemos, 1 Crônicas, capítulo de número 29, Davi dizendo que riquezas, poder e glória vem de quem? De Deus. Então, para os judeus, a mentalidade judaica, um homem rico era aquele que tinha mais o favor de Deus. Era o mais favorecido. Aí, Senhor Jesus Cristo, ele vem e dá um banho de água fria nessa cultura judaica e diz: quão dificilmente vai entrar no reino dos céus aqueles que têm riquezas. Por que, irmãos, isso?
qual é a causa dos ricos dificilmente entrar no céu? Verso de número 24. Ele vai dizer aí qual é a causa. Vamos ler todos juntos? Qual é a causa? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E ele vai completar dizendo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Perceba, irmãos, que aqueles que são ricos, eles confiam mais nas riquezas. E eles pensam que eles podem comprar até os céus. Eles não confiam nos méritos de Cristo. Eles não confiam no sacrifício de Cristo. E é por isso que é difícil alguém que confia na sua riqueza entrar no céu. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai aqui ilustrar isso e vai dizer: quão difícil entrar um rico no reino de Deus, assim como é difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Irmãos, naqueles dias o camelo era um dos maiores animais que tinha. Assim, meus irmãos, como o fundo da agulha é um dos menores orifícios que tem. E o Senhor Jesus Cristo aqui está então maximizando o problema para que nós entendamos que assim como o maior animal não pode passar, irmãos, no menor orifício, assim também não herdarão o céu aqueles que confiam no dinheiro. E Jesus então vai continuar aqui dizendo, verso de número 26. Os discípulos então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? O termo aqui maravilhado, irmãos, no original é espantado. Eles ficaram espantados. Eles ficaram maravilhados. Mas aqui a melhor tradução seria espantados. E eles vão dizer aqui: então quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse para os homens, disse para eles: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O interessante, irmãos, é que você vai ler no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Abra comigo para lá, por favor. Lucas, capítulo de número 19. Irmãos, no capítulo de número 19 de Lucas, nós vamos encontrar a história de quem? De Zaqueu. Percebe, irmãos, no capítulo de número 18 de Lucas, verso de número 18, nós vamos encontrar a história de quem? Do jovem rico. Percebam que Lucas, ele nos ajuda aqui nesse entendimento. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. Perceba que aqui Lucas, ele vai contar a história do jovem rico. E logo após, no capítulo de número 19, ele vai contar a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? O maioral dos publicanos, que era um homem riquíssimo. Um homem rico. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Deus pode converter os ricos. E nós temos que pregar para os ricos também. Porque eles precisam, irmãos, se converter. E nós vamos ver aqui um contraste entre, irmãos, o jovem rico, que era riquíssimo, e Zaqueu. Enquanto um não converteu seu bolso, não quis integrar tudo para Deus. Vai dizer que Zaqueu, meus irmãos, quando ele ouviu o evangelho, quando Jesus entrou na sua casa, vai dizer que então, que ele declarou, recebeu o apelo, e ele aqui entregou seu coração a Jesus e disse: Senhor,
eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes mais a quem eu roubei, defraudei. Percebam, meus irmãos, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, meus irmãos, Jesus vai fazer uma promessa gloriosa aqui. Vejam aí o que ele vai dizer para Pedro. Pedro vai iniciar dizendo, verso 28. Volte comigo para lá, para o capítulo de número 10 de Marcos. Diz assim, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que já não receba no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Percebam, meus irmãos, uma promessa gloriosa aqui. Jesus vai dizer que se você deixou tudo por causa dele, você vai receber aqui nesta vida o centuplo, 100 vezes mais. Quem foi aqui que já viajou? E nas suas férias, na sua viagem, foi para uma igreja. E lá na igreja, conheceu os irmãos, né? E lá os irmãos lhe convidaram para sua casa. E você foi. E aí você conheceu os irmãos que são crentes. E eles lhe trataram muito bem, como se fossem amigos conhecidos de longa data. O que é isso, irmãos? Isso é aquilo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Aonde você for, os laços pelo amor do Evangelho e pelo sangue de Cristo Jesus, aonde você for, presbiteriano, e que igreja você entrar, você vai ser bem recebido. Você vai ter irmãos, irmãs e casas, vão lhe hospedar e vão cuidar de você. Porque Jesus diz que nós vamos receber aqui nesta vida 100 vezes mais. Mas ele vai dizer aqui, meus irmãos, e nós não vamos receber somente isso. Nós vamos receber também perseguições. Percebam que a vida cristã não é fácil. É promessa de Cristo. E ele disse, se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Isso aqui, meus irmãos, é uma realidade. A vida cristã não é fácil. Nós vamos receber dores através de perseguições, sofrimentos. Mas Jesus, ele vai prometer, meus irmãos, outra coisa. Ele vai continuar. Ele vai dizer, e no mundo por vir, a vida eterna. Nós vamos receber 100 vezes mais. E depois de passarmos aqui por dores e sofrimentos, que é o normal desta vida, nós não estamos no céu. Mas aqueles que entregaram tudo por causa dele, por causa do Evangelho, vão receber a vida eterna no porvir. Você quer coisa melhor? Que livramento bendito é esse? Que nós entregamos aqui tudo para Cristo e nós somos livres do inferno e da condenação eterna e de viver eternamente como aqueles que se abraçam com o mundo, com as riquezas e com Satanás. Eles vão, irmãos, passar a eternidade no inferno. Aqueles que abraçaram seus próprios prazeres, aqueles que viveram, irmãos, somente para si mesmos. Irmãos, não vale a pena. E Jesus vai finalizar dizendo, verso 31, vamos ler? Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Percebam que aqueles que neste mundo achavam que seriam os primeiros, aqueles que tinham dinheiro, que se achavam os bambambãs na vida, aqueles religiosos, aquelas pessoas religiosas que achavam que seriam os primeiros, vai dizer que eles serão os últimos.
E vai dizer aqui que aqueles que entregaram tudo a Cristo serão os primeiros. Que promessa gloriosa. Vale a pena, irmãos, então, concluindo aqui esta palavra de conclusão, vale a pena, irmãos, nos prendermos às coisas daqui? Será que vale a pena nós sermos mesquinhos? Será que vale a pena nós brigarmos, discutirmos, matarmos, quebrarmos relacionamentos conjugais por causa de dinheiro, de bens? O Senhor Jesus Cristo vai dizer: é melhor você abrir mão de tudo isso, por amor dele e do Evangelho, para que você receba a vida eterna. Quero então, meus irmãos, fazer algumas aplicações para o nosso coração nessa noite, para que você leve para meditar lá no recôndito do seu quarto, ao orar nessa noite, ao colocar o seu joelho para agradecer o dia do Senhor. Eu queria que você pensasse sobre essas coisas, à luz desse texto. Em primeiro lugar, vamos ler aí todos juntos? A riqueza como entrave para a vida cristã. Eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, que esta passagem, ela tem sido, irmãos, lida na história da igreja de maneira, irmãos, que vem impactar a vida de muitas pessoas. No início da história cristã, muitos leram literalmente esta passagem do jovem rico e criaram movimentos dentro da igreja que proibiam os crentes de ter bens. E nós vamos ver, meus irmãos, na história da igreja, grupos como, irmãos, os monges. Crentes, irmãos, cristãos que deixaram tudo, abriram mão da vida, do conforto. E nós vamos ver que reis, rainhas, príncipes, pessoas simples também abriram mão de tudo para poder ir para um monastério, para poder se consagrar. E eles não tinham nada que pertenciam a eles, eles viviam em vida comunitária. E nós vamos encontrar na história da igreja colônias de grupos comunitários que tinham esse entendimento, desde a Idade Média, que viviam uma vida, irmãos, sem bens nenhum. Isso daqui, meus irmãos, também foi um dos fatos que gerou, né, aquilo que nós temos hoje na vida pastoral da Igreja Católica, que são os padres. Os padres, eles fazem 3 votos. Vocês sabem quais são? Voto de castidade. Eles não podem se casar. Eles não podem ter relação conjugal. Eles fazem também, meus irmãos, voto de obediência à liderança da igreja, né, às ordens da igreja, mas eles também fazem votos de pobreza. Eles não podem ter nada, eles não podem ter bens. Na verdade, nós sabemos que eles têm muitas coisas, né? Os padres hoje, os bispos, têm muitas coisas, mas quando se começou isso na Idade Média, eles não tinham nada disso. Eles faziam voto de pobreza. Isso, meus irmãos, criou então esse entendimento, né, na cristandade de que as riquezas, elas são mais. As riquezas, irmãos, elas causam uma vida menos santa. E o mais santo é você abandonar tudo e fazer um voto de pobreza. Os reformadores, quando eles vieram, eles pregaram, meus irmãos, que as riquezas, elas não são mais. A riqueza, ela é boa. A riqueza vem de Deus, como diz, né, Davi. Abraão era rico, Jacó era rico, Davi era rico, Salomão era rico, José era rico. E a riqueza, ela não é má.
O que é má, irmãos, é quando a riqueza, ou o dinheiro, ou os bens, ou as propriedades, elas são um entrave para a sua vida cristã. Ela foi um entrave para a vida do jovem rico, mas ela não foi um entrave para a vida de Zaqueu. Ele converteu seu bolso e deu os seus bens, metade dos seus bens, para ajudar os pobres. Então, irmãos, o dinheiro, ele não pode ser um entrave na nossa vida cristã. Não pode. Nós temos que entender que o dinheiro, ele não é nosso. O dinheiro é de quem? De Deus. Em Ageu nós vamos ler que Deus é o dono do ouro e da prata. Então tudo que nós temos na nossa vida não é nosso, é de Deus. E Deus confia a mim e a você como mordomos para administrar. E nós temos que administrar muito bem tudo que Deus coloca nas nossas mãos. E aí, nessa administração, nós temos que entender, meus irmãos, que o dinheiro, ele é principalmente para a glória de Deus. Quando o dinheiro, ele se torna o centro da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E um crente que vive pelo dinheiro, né, é um crente que guarda dinheiro somente para si. É um crente que não usa o seu dinheiro para contribuir, né, com a vida de ninguém, ajudar os outros, ajudar o reino de Deus. Isso é um entrave na sua vida. E você tem que ter muito cuidado com isso. Irmãos, Deus, Ele não quer o seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. E eu quero dizer aqui para você nessa noite também, que aqui na nossa igreja nós não falamos de dinheiro. E quando nós vamos fazer o discipulado com as pessoas que estão entrando para a igreja, a primeira coisa que nós dizemos é isso: nós não queremos o seu dinheiro. O que Deus quer é o seu coração. E o que Deus quer é que você prepare a sua alma para o céu. E a igreja é o instrumento de Deus para preparar você para o céu. É isso que Deus quer. E nós temos que entender, meus irmãos, que se o dinheiro é um entrave na sua vida, então você tem que tirar esse entrave para poder viver uma vida cristã plena. Fazer igual Zaqueu. Senhor, não é o entrave mais. Antes eu vivia roubando. Antes eu vivia defraudando. Antes o dinheiro, eu vivia pelo dinheiro, mas eu não vou mais viver. Eu não vou mais viver. Eu agora converto o meu coração e o meu bolso ao Senhor. Nós temos que ter esse entendimento. O dinheiro, irmãos, é uma muleta que Deus nos dá para sustentar a nossa vida. É uma muleta. Não é o centro da nossa vida. É só para nos ajudar a viver aqui, mas não é o centro da nossa vida. Eu queria que você entendesse isso, porque o jovem rico não entendeu. E nós vemos em todo o Testamento, o Novo Testamento, que em nenhuma outra passagem é dito que esse jovem se converteu e entregou a sua vida a Deus. Em nenhuma outra passagem. É a última vez que nós vemos ele. É a última vez que ele se encontra com Jesus. Por isso, irmãos, que essa não seja o último encontro seu com Jesus. Que Jesus converta o seu coração e você entenda que o dinheiro não é o centro da nossa vida. Segundo lugar, vamos ler aí todos juntos? Onde está? Mateus, capítulo de número 6, verso de número 21, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isso. Onde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Se o seu coração está neste mundo, se o seu coração está no materialismo, se o seu coração está no dinheiro, cuidado, porque possivelmente você não tem um tesouro no céu. Eu queria dizer isso aqui para você nessa noite. Meus irmãos, por favor,
Coloque o seu coração nas coisas do céu. Ah, irmãos, tem muitos crentes que preferem o dinheiro do que a comunhão com os irmãos. Tem muitos crentes que preferem o dinheiro do que vir para a igreja no dia do Senhor. Ah, irmãos, tem muito crente que prefere o dinheiro do que ter um tempo com a família. Estão destruindo a sua família. Tem muitos pais que não acompanham a vida dos seus filhos porque preferem o dinheiro. Hoje nós vivemos uma sociedade que as mulheres, elas trabalham tanto que pagam uma outra mulher com o dinheiro e não acompanham a vida dos seus filhos. Acordam de manhã cedo, já sai de casa, não vê o filho, volta à noite, eles já estão dormindo. E ano se passa e não acompanham os seus filhos. Irmãos, por favor, onde está o seu coração? E nós vemos crentes assim, falhos nisso. Nós convidamos para vir para a igreja, mas o crente vai atrás do dinheiro. Nós fazemos um retiro espiritual. A igreja se reúne, mas o crente vai atrás do dinheiro. Nós convidamos para vir orar de manhã, mas o crente vai atrás do dinheiro. Cuidado, irmãos. Onde está o seu coração? E para você, o céu e as coisas do céu sejam mais valorosas do que o dinheiro na sua vida. Não vale. Ah, pastor, mas eu, eu tive que trabalhar. Tudo bem, vá trabalhar. Mas se for para você fazer uma escolha, sempre escolha perder nesta terra para ganhar no céu. Do que, irmãos, perder no céu e ganhar nessa terra e você depois não vê para onde esse dinheiro foi. E aí, como Malaquias diz, o Senhor Deus manda o devorador. Você não sabe nem para onde foi esse dinheiro. Não vale a pena, porque você prefere as coisas daqui. Então tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. Terceiro lugar. Vamos ler todos juntos? A diferença de um coração redimido para um coração mundano. Qual é? Qual é a diferença de um coração redimido para um coração mundano? Faça essa análise. Faça essa análise do seu coração. Qual é a diferença entre você e os mundanos nas questões financeiras, econômicas e de negócios? Qual é a diferença? Qual é a diferença do seu coração para o coração daqueles que não têm a Deus? Nas questões de dinheiro, nas questões de finanças. Será que há alguma diferença? Ou nós estamos sendo iguais aos mundanos nas questões financeiras? Faça uma análise do seu coração. Faça uma análise nesta noite. Um coração transformado pelo Evangelho, redimido por Cristo, é um coração diferente. E aí nós vamos então para a última aplicação. Vamos ler todos juntos? Seja sempre generoso com aquilo que Deus te deu. Se você tem sido abençoado por Deus materialmente, faça aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos, capítulo 20, verso 35. Vamos ler todos juntos? O que é que a palavra de Deus diz? Vamos ler? Vamos comprovar? Atos 20, 35. Leiamos todos juntos. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar e receber. Meus irmãos, quando o Evangelho entra na nossa vida, nós aprendemos que tudo que Deus nos dá materialmente é para que nós repartamos. É para, irmãos, que nós dividamos. É para que nós contribuamos. É para que nós investamos
no reino de Deus, na igreja e na vida de pessoas menos favorecidas. Mas você pode dizer, pastor, o senhor está dizendo, pastor, isso aí, mas é porque o senhor não sabe o que eu estou passando em casa. Pastor, eu estou apertado financeiramente. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, não murmure, porque há pessoas que estão em estado pior que você. Não se estresse com Deus, não murmure contra Deus, confie no Senhor. Tenha uma atitude generosa de contribuir com o reino de Deus, com a vida dos outros, mesmo você tendo pouco. Lembra daquela viúva? Jesus estava na porta do templo olhando aqueles que estavam depositando suas ofertas no gasofilácio. E vai dizer que os ricos, eles davam daquilo que sobejava. E vai dizer que uma viúva pobre, paupérrima, ela veio e entregou 2 moedinhas. É o que dava para ela comer. E vai dizer, irmãos, que Jesus perguntou para os discípulos, quem deu mais? E eles ficaram sem resposta e Jesus disse àquela viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Irmãos, eu quero dizer para você, nesta noite, que Jesus disse, mas bem-aventurado é dar e receber. Que o Senhor nos ajude a ter um coração transformado pelo Evangelho e que Ele nos ajude a ter, irmãos, um coração generoso, um coração sempre pronto a contribuir, que nós nunca, irmãos, vejamos o nosso aperto financeiro como, irmãos, um empecilho para poder ajudar aqueles que batem a nossa porta, que pedem ajuda. Não. O Senhor nos ajude sempre a ser pronto a repartir. Pronto. Isto vai mostrar que o Evangelho está na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui nesta noite, não entristecidos como saiu aquele jovem rico, mas que nós saiamos daqui felizes, animados, porque nós vamos ajudar, contribuir ainda mais, e nós vamos repartir ainda mais, porque Senhor Jesus diz que nós vamos, irmãos, ter 100 vezes mais, se nós, irmãos, fizermos isso por amor dele, pelo amor do Evangelho. Deus nos abençoe nesta noite pelo seu Evangelho. Amém.